Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, eu sou a professora Chantacos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova de linguagens do Enem. É uma prova bastante desafiadora, longa, são 40 questões para serem respondidas. Por onde eu começo? O que eu faço? No primeiro momento, é importante que você tenha bem claro que a prova do Enem foca em interpretação de texto. Então, a bem da verdade, nós não temos muitos conteúdos de linguística ou conhecimentos da língua específicos. Quase sempre, quase na totalidade da prova, eu tenho interpretação de texto. Então, respira bem, mesmo que seja um autor que você não conheça, um texto que você nunca leu, a resposta está no texto. Vou dar uma sugestão que vocês leiam primeiro a pergunta, depois o texto, para já ir para o texto procurando a base dessa pergunta, Cadê a resposta? Isso quer dizer que não tem nenhum conteúdo específico? Também não. O Enem costuma cobrar nessa parte de idioma, conhecimento gramatical, conhecimento linguístico, pronomes, figuras de linguagem, funções da linguagem e, sobretudo, gênero. O estudo do gênero é muito importante para a gente, facilita bastante a vida, porque mesmo quando a pergunta não é diretamente sobre gênero, ajuda a fazer a interpretação. Se é um gênero jornalístico, se é um poema, se é uma carta, todos esses gêneros têm características muito próprias que vão ajudar a gente a se guiar pela pergunta. Mas então, como que a prova solicita, como ela cobra do candidato o conhecimento de gênero, conhecimento textual? Vamos dar uma olhadinha num exemplo da prova de 2018? A gente tem aqui uma questão que aborda o hino nacional. Todo mundo conhece, teve que cantar, provavelmente sabe a letra inteira, mas será que a gente realmente prestou atenção nessa letra? A gente tentou interpretá-la? É uma letra bastante bonita e difícil, com um português elaborado, muito bem feito, todas as vírgulas no lugar, todos os conectivos no lugar corretinho. Eu não vou cantar porque minha voz não me proporciona isso, vou ler em prosa. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dando uma observada no hino, percebemos que não há nenhum tipo de informalidade nesse texto. Gramática normativa sendo empregada em todo o excerto que foi apresentado. Notem como a gente tem o conectivo mas no início do verso, seguido de vírgula, porque logo depois eu vou ter uma subordinada adverbial, preciso destacá-la por vírgula. Tem o uso do pronome ali embaixo, o deste solo, no penúltimo verso, um locativo para o pronome, este solo em que eu estou, está perto de quem está falando, tudo bonitinho como é de se esperar. Mas por que é de se esperar que o hino nacional siga a norma culta, ou o que a gente popularmente chama de gramática? Porque é o que se espera dele, é o gênero a qual ele pertence. Se fosse um texto mais informal, uma conversa entre amigos, uma conversa de mãe e filho, não teria necessidade de colocar todo o português tão corretinho, tão certinho. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo muito íntimo, você não fica revisando várias vezes para ver se a vírgula está no lugar correto. Isso é característica do gênero. Quando eu estou num gênero informal, eu me permito, e algumas vezes até preciso, usar um português também um pouquinho mais informal. Já pensou você no almoço de família na casa da sua avó, vai consertar o português do seu tio que pediu me passa o sal? Ah, tio, não se começa a oração com pronome oblíquo átono? Não cabe, não está no ambiente, no contexto conversacional. Agora, você vai escrever a redação do Enem. Agora, o contexto é formal. Você vai mandar um e-mail para o seu chefe.
Agora você revisa várias vezes para ver se as vírgulas estão certinhas, se os pronomes estão no lugar correto. Isso é o começo da gente começar a distinguir o que é o gênero. Qual é o público, quem vai receber esse texto? Preciso ser menos formal, mais formal. O hino nacional está representando a nossa pátria, está representando todo o país. É um contexto, então, bastante formal que vai exigir a norma culta. Vamos dar uma olhadinha em como a banca, como o Enem, fez a pergunta de gênero para o hino nacional. O uso da norma padrão, que é um sinônimo para norma culta ou para gramática normativa, na letra do hino nacional do Brasil, é justificado por tratar-se de reverência ao povo, a seu país, gênero solene de característica protocolar, canção concebida sem interferência da oralidade, escrita em uma fase mais antiga da língua portuguesa, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Bom, sabendo que a prova cobra bastante, ela espera esse conhecimento de gênero, a resposta ficava bastante evidente. Era a única alternativa que mencionava a questão, a característica de gênero. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras que podiam nos distrair. É a reverência de um povo a seu país. Não deixa de ser uma homenagem do povo a seu país, mas percebam que uma homenagem não precisa necessariamente ser formal. Se fosse uma homenagem feita por crianças numa escola, crianças que acabaram de ser alfabetizadas, a gente não ia imaginar que elas iam utilizar o português certinho, né? O português de acordo com a norma padrão. Então, a letra A não se justifica. Canção concebida sem interferência da oralidade. Bom, como é uma canção, alguma interferência a oralidade tem, porque a sonoridade é importante. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Embora a gente goste de justificar assim, não é verdade que antigamente se usava a gramática, se usava a norma padrão e hoje em dia não se usa mais. A bem da verdade, nós sempre utilizamos a norma padrão em contextos mais formais e em contextos informais. A gente relaxa um pouquinho e nos permitimos algumas inadequações. Artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Sim, é respeitado por todo o povo brasileiro, mas, de novo, vale a mesma justificativa de letra A. Se fosse outro contexto, se fosse outro homenageador, a gente teria uma certa flexibilidade para aceitar algumas inadequaçõezinhas à norma culta. Ou seja, ficamos com B de bola. Gênero solene. O hino nacional ele tem todo um preparo. Quando você vai cantar o hino nacional, você não fica sentado, você não fica todo torto, você fica aprumado, cantando com todo o respeito possível. A letra tem que acompanhar, então, essa situação que é tão solene. Vamos dar uma olhadinha em uma outra questão? Também de 2018. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina o imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos ou pelas negros/negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética, que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Aqui eu tenho palavra-chave embaixo: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Bom, primeira coisa a se fazer no Enem é não ignorar os metadados. O que são metadados? São os dados fora do texto. Data, local de publicação, nome de autor. Muitas vezes facilita bastante a interpretação. Eu posso passar um tempão tentando interpretar um poema, não consigo entender, e daí eu vejo no metadado, eu vejo o nome da publicação e é algo como poesia e humor.
aí eu já tive um direcionamento, eu já percebi que deve ser irônico, deve ser uma brincadeira. Nesse caso, não. É um texto bastante formal também, bastante sério. E quando eu vejo esse palavra-chave embaixo do texto, opa, como assim palavra-chave? Isso é típico de um gênero específico, que é o resumo de artigo científico. Fica mais fácil para a gente entender se esse resumo, né, se esse artigo vale a pena para mim ou não. Já pensou ler um artigo inteiro, 15 páginas, 20 páginas, e depois concluir que não me ajudou, não. Eu leio antes o resumo e vejo pelas palavras-chave se eu vou encontrar nele o que eu estou esperando. Quando eu vejo a publicação, né, Santana, J, é a forma da ABNT de fazer citações. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. E daí eu tenho todas as informações de publicação. É um artigo científico falando sobre a estética, sobre a imagem da beleza negra sendo retratada na mídia, na publicidade, etc. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico, que a gente já tinha identificado antes como um resumo. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Vejam como nessa questão eu tenho tanto função da linguagem, que eu comentei no comecinho do vídeo, que é bastante importante para o Enem, quanto a questão do gênero. O que é a função referencial? É a função que dá informações, é a função que mais se usa no dia a dia. A maior parte do tempo, nós estamos nos informando das coisas, respondendo perguntas como quem, onde, quando, por quê, para quê, coisas do gênero. É a característica do gênero referencial. Então, vou ler um jornal, eu quero saber como estava o tempo ontem, né, o clima ontem. Não tem nenhum comentário sobre se o jornalista estava feliz, se ele queria fazer rima, eu só quero a informação. É o que acontece com um resumo, como a gente comentou antes. Quando eu leio o resumo, eu só quero saber das informações do texto. Não estou preocupada com a opinião de quem escreveu, se ele gostou do texto ou não. Eu quero saber o conteúdo do texto. Por isso, é a função referencial como a função mais importante. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Seleção lexical no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Metaforização relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Bom, algumas a gente podia cortar de cara, falar que é metáfora, que é adjetivação, não. Os adjetivos e as metáforas são, por excelência, muito pessoais. Nós utilizamos de acordo com o nosso ponto de vista. Não funciona bem para um texto que quer ser neutro. Então, o que vai funcionar melhor é a impessoalidade. Quanto mais impessoal eu sou, mais neutro eu sou. Como que eu percebo a impessoalidade nos exemplos que foram dados na alternativa A? Este artigo tem por finalidade. Percebam que o autor não se coloca na primeira pessoa. Eu quis falar isso. O artigo fala. Colocar na terceira pessoa é mais impessoal. Por isso, na dissertação, nós colocamos na terceira pessoa também. E evidencia-se, colocar esse se no final, em vez de colocar o sujeito, facilita também para a gente ver o texto como mais neutro, como mais impessoal. Mostramos, então, que essa função referencial evidencia-se no texto pelas tentativas do autor não se posicionar, não se colocar neste resumo, o que é característica do gênero resumo, diferente da resenha, que teria o ponto de vista do autor. Espero que tenha ajudado um pouquinho essa nossa conversa sobre os gêneros, que é o tópico mais solicitado de linguagem no Enem. Bons estudos para vocês!